avaliação de perfil comportamental. Nesse vídeo nós vamos falar a respeito do perfil da estabilidade. Vou trazer para vocês as principais características, os medos, os pontos a desenvolver e quais são as celebridades que demonstraram que possuem esse perfil. Se você quer entender um pouquinho mais, fica comigo. Eu sou Andréia Marinho, sou psicóloga, sou coach, sou mentora de recolocação profissional e analista de perfil comportamental. Estabilidade é o fator da lealdade, do equilíbrio e da empatia. Mas antes mesmo de falarmos as características do perfil de estabilidade, quero convidar você que ainda não está inscrito no canal, venha fazer parte, inscreva-se. Quero convidar também você para deixar aqui o seu like e os seus comentários, que eu vou adorar responder a cada um deles. Bom, pessoal, vamos lá. Quais são as principais características da pessoa com perfil de estabilidade? Bom, uma palavra-chave que define o perfil estável é previsibilidade. Então, é um perfil que gosta, né, de fazer o seu planejamento. E para que ele faça o planejamento, ele precisa dessa previsibilidade. Então, se você quiser deixar uma pessoa, eu sei que esse não vai ser o objetivo, mas se você quiser deixar uma pessoa, por exemplo, em sofrimento como atividade, é você não dar previsibilidade nenhuma. É você, por exemplo, falar que tem determinado projeto para a pessoa realizar. Olha, quero que você realize esse projeto com pouquíssimas informações, com poucos detalhes, sem um prazo determinado definido ou com um prazo muito curto. Então, isso é o tipo de situação que gera sofrimento para o estável. Por quê? Porque ele é o tipo de perfil que gosta de cumprir os seus projetos de maneira metódica, de maneira previsível. Então ele vai planejar princípio, meio e fim. E um ponto muito interessante desse perfil é a constância. Então, enquanto, por exemplo, o perfil de influência, ele tende a pegar muitas coisas e em alguns momentos ele deixa as coisas inacabadas, deixa pelo meio do caminho, o perfil estável não, né? Ele gosta de ter essa previsibilidade, mas ele vai cumprir do início ao fim. Então, se você tem uma atividade, por exemplo, que precisa desse acompanhamento, esse é um perfil muito bom, que se adapta muito bem. É um perfil organizado e com a capacidade de realizar trabalhos, por exemplo, repetitivos, sem se incomodar, sem se aborrecer. São bons ouvintes, são atenciosos e têm interesse, né, no bem-estar das outras pessoas. Ele tem essa base, essa necessidade desse relacionamento interpessoal também e com interesse genuíno na outra pessoa. Por isso também ele acaba sendo um bom ouvinte. São calmos, são tranquilos, têm uma certa habilidade para apaziguar conflitos e valorizam muito a questão do ambiente em harmonia. Há uma tendência de que eles prefiram trabalhar em grupo, até mesmo para decidir coletivamente. A pessoa com perfil estável, ela tende a buscar a opinião das outras pessoas na tomada de decisão. Ou seja, até mesmo um líder, por exemplo, com esse perfil de estabilidade, ele tende a ouvir as pessoas da sua equipe e a tomada de decisão, ela tende a ser um pouco mais demorada, porém assertiva, né? Já que ele faz esse levantamento aí de todas as opiniões, enfim, ele busca trazer um bem-estar para o todo. Podem ser um pouco resistentes a mudanças, mas no momento em que eles entendem o propósito, né, o porquê daquela mudança e as etapas da mudança, quais os resultados que serão obtidos, aí eles vão se dedicar com afinco e vão até o fim daquela mudança necessária, daquele projeto especificamente. E com isso nós entramos naqueles pontos que precisam ser desenvolvidos. O primeiro ponto é esse, né? É ser um pouco mais aberto à questão de mudanças, ter um pouco mais dessa flexibilidade, dar um pouco mais de atenção aos prazos, já que eles gostam de seguir esse princípio, meio e fim, são mais metódicos, gostam dessa previsibilidade. Pode ocorrer de ter a dificuldade no cumprimento de prazos, né? Situações de prazos ali sob pressão, principalmente se tiver poucas informações, para ele vai ser um sofrimento. Um outro ponto a desenvolver é ser mais aberto e menos emotivo na hora que recebe críticas. Estabelecer prioridade e saber dizer não quando necessário. Dizer não é uma dificuldade da pessoa com perfil estável. Expressar mais os seus pensamentos, as suas opiniões, sem a preocupação
do que as outras pessoas pensarão. Existe essa preocupação, né? Existe uma certa dificuldade de colocar para fora aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente. As pessoas com perfil estável, por dois motivos. Um, por gostar de segurança, de previsibilidade, elas tendem a ficar muito tempo dentro de uma empresa e elas tendem também a ter relacionamentos de longo prazo. Mas tem uma outra coisa aí, um outro motivo, que é por conta dessa dificuldade de dizer não, essa dificuldade de colocar para fora aquilo que verdadeiramente está pensando, aquilo que verdadeiramente está sentindo. Então, a pessoa com esse perfil, ela, em alguns momentos, ela pode se perceber em sofrimento, né? Guardando, sabe aquela pessoa que guarda, pensa, né? Mas acaba guardando e muitas vezes nem transparece nem na feição. Ou seja, uma das características é essa apatia facial, né? A pessoa acaba não demonstrando tristeza, raiva, algum incômodo, alegria. Não tem, né? A gente não consegue perceber. E aí, com isso, não se sabe exatamente como que a pessoa está por dentro, se ela realmente está sofrendo ou não. Outro ponto a desenvolver é não gastar tanta energia com coisas que às vezes não afetam diretamente, com coisas que são possíveis de serem resolvidas. Então, às vezes, o Gustavo, ele pega, né, uma situação e para ele aquela situação específica gera um grande sofrimento, porque ele gosta das coisas certinhas, sabe? Ele gosta das coisas ali no passo a passo, no certinho, coisa que outro perfil poderia não se importar e falar, deixa aí, a hora que der problema a gente cuida. Ele não, ele vai querer fazer as coisas da maneira certa. Em relação aos medos, quais são os maiores medos do perfil estável? Falamos muito a respeito de previsibilidade, então um dos medos é um cenário imprevisível. Lidar com o imprevisível, ter que ousar e arriscar, decepcionar as pessoas ou ser decepcionado, perder o autocontrole, ter que lidar com situações de conflito, expor a opinião, se soltar, se expor, se envolver demais. Agora vamos falar a respeito de alguns perfis, de algumas celebridades, algumas pessoas conhecidas que demonstraram em algum momento algumas características de estabilidade. Quem são elas? Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, Emma Watson, Parreira, Chico Xavier, Caetano Veloso, Martin Luther King, Michelle Obama e Eduardo Suplicy. É claro que existem várias outras pessoas, mas eu trouxe aqui algumas para que você já consiga identificar, né? Quem são essas pessoas? Quais as características que elas demonstraram? Me pareço com ela ou não? Aí eu te pergunto, e aí, se identificou com o perfil estável? Se você se identificou, deixa aqui nos comentários. Não me identifiquei, mas certeza que minha mãe é assim, certeza que meu marido é assim, meu gestor é assim, enfim, deixa aqui os comentários, vou adorar interagir com vocês. Deixa aqui o meu abraço e até o próximo vídeo, onde vamos falar a respeito do perfil de conformidade.